Olá, bom dia! Quinta-feira, 13 de fevereiro. Muito prazer, eu sou Duda Ventura e com Diogo Oliveira estreio no meu primeiro episódio do Mundo em 180 Segundos, o seu podcast só com notícias internacionais. Começamos falando sobre a guerra na Ucrânia. O presidente americano Donald Trump afirmou na manhã de hoje que telefonou para o presidente russo Vladimir Putin e para Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Segundo o americano, ambos concordaram em iniciar imediatamente os acordos de paz para esse conflito que completa 3 anos na próxima semana, no dia 20 de fevereiro. Trump ainda disse que mesmo com o fim da guerra, a entrada da Ucrânia na OTAN é improvável. Aqui ao nosso ladinho, no Equador, o presidente Daniel Noboa afirmou que aconteceram supostas irregularidades nas urnas das eleições presidenciais. Sem apresentar provas, ele disse que os números apurados no último domingo pela sua equipe não batem com a contagem feita pelos órgãos internacionais de supervisão. Essas instituições descartam qualquer indício de fraude e afirmam que os resultados seguem dentro da margem de erro. O Equador agora se prepara para escolher entre Noboa e a candidata esquerdista Luisa González no próximo dia 13 de abril. Indo agora para a Ásia, a ONU acusou o governo deposto de Bangladesh e a então primeira-ministra Sheikh Hasina de crimes contra a humanidade. Segundo as Nações Unidas, a repressão aos protestos que tomaram as ruas de Bangladesh em julho de 2024 foram por caminhos extremos. Os atos deixaram cerca de 1.400 mortos, sendo 13% deles crianças. A crise começou após o governo decidir restaurar reservas de emprego público, o que foi visto por parte da população como favorecimento político. Após semanas de motins, Hasina fugiu para a Índia e hoje o país é governado provisoriamente pelo Nobel da Paz Muhammad Yunus, até que as novas eleições aconteçam ainda no final desse ano. Na Líbia, o ministro de Estado para Assuntos de Gabinete, Adel Juma, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesta quarta-feira em Trípoli, no norte do país. Ele foi atingido na perna após um grupo armado disparar contra o seu carro e está estável. Lembrando que a Líbia vive uma instabilidade política desde a queda de Muammar Gaddafi, em 2011. Por lá, o oeste do país é controlado pelo governo de Trípoli, enquanto o leste e o sul estão sob o comando militar de Khalifa Haftar. As Nações Unidas tentam um processo de unificação e eleições. Na Europa, as negociações para formar um novo governo austríaco fracassaram depois de 1 mês de debates. O Partido da Liberdade, de ultradireita, venceu as eleições de 2024, mas não conseguiu fechar uma aliança com o Partido Popular Conservador para governar. Se fosse instaurado, esse seria o primeiro governo liderado pela extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial no país. O impasse foi causado por exigências dos ultradireitistas, que pediam, por exemplo, pelo controle do Ministério das Finanças e do Interior. Agora, o presidente Alexander Van der Bellen deve buscar uma nova coalizão ou até mesmo convocar eleições antecipadas. Essa crise pode influenciar as alianças políticas da Áustria na Europa, já que o Partido da Liberdade se declara eurocético e simpático à Rússia. E finalizamos com notícias sobre Portugal. Os moradores de Lisboa acordaram nessa semana com um cheiro de azeitonas no ar. O odor veio de fábricas que processam o bagaço da azeitona, que ficam ali na região do Alentejo, e foi carregado até a cidade pelo vento. Esse fenômeno já tinha acontecido antes, mas pela inversão térmica que aconteceu em Lisboa nessa semana, o cheiro de azeitona ficou ainda mais forte. Já pensou se acontece no Brasil? A gente acorda com cheiro de feijoada no ar ou de brigadeiro? É isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia no meu primeiro episódio do Mundo em 180 Segundos. Compartilhem nosso podcast, nos acompanhem nas redes sociais e, claro, nos deem 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!